Rotinas, cenas e automações fazem parte do processo de deixar a sua casa ainda mais inteligente, principalmente com a Alexa. E hoje eu vou te mostrar 13 erros que você pode estar cometendo na hora de criar rotinas na própria Alexa ou no aplicativo nativo de casa inteligente. Se é a primeira vez que está aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Henrique, a gente está há 3 anos aqui falando de casa inteligente com esse canal. E se você tiver alguma dúvida ou quiser ter um contato mais próximo comigo, é só seguir a gente lá diretamente no Instagram, Henrique R. Rangel. E o primeiro erro é não centralizar todos os seus dispositivos inteligentes em um único aplicativo. Porque quando a gente está criando rotina com o aplicativo de casa inteligente, tirando da Alexa, fica muito mais fácil de incluir automações com todos os dispositivos. Se você tem uma tomada da Positivo, uma lâmpada da ToGo, tomada da iCasa, junta tudo no aplicativo Smart Life do Smart, centraliza porque fica muito mais fácil. Tirando Sonoff não dá. Sonoff é só no E-Link. E o segundo erro que muitas pessoas cometem, falam comigo diretamente lá no Instagram, é: Henrique, eu não estou conseguindo enxergar o meu dispositivo inteligente na Alexa. Pode ser que você não tenha vinculado a skill do seu aplicativo que você está utilizando para casa inteligente com a Alexa. Você tem que abrir o aplicativo da Amazon, ir lá em Skills, procurar o aplicativo que você está usando. Eu recomendo que seja Smart Life ou Tu Smart, vincula e a partir dali a própria Alexa vai enxergar todos os seus dispositivos, e a mesma coisa com o Google, tá? No caso do Google, você utiliza o Google Home. Inclusive, se você tem uma TV da Samsung, tem o aplicativo Smart Things que talvez você consiga controlar pelo aplicativo Smart Things a sua televisão, e quando você vincula com a Alexa, você já consegue dar o comando de voz também, sem ser necessário ter um controle inteligente ou um Fire TV Stick. E o terceiro erro é não aproveitar as skills da Alexa em rotinas. Na hora que você cria uma ação dentro de uma rotina, tem uma aba lá, Skills, e você pode aproveitar essas skills para acontecer automações ou fazer outras coisas, como por exemplo, existe um programa que você deixa no computador chamado Trigger SMD, que permite você desligar o seu computador por prompt, por CMD, e tantas outras coisas. Então você vincula essa skill e consegue uma função a mais com o seu computador. Alexa, ligar PC. Se você quer ligar o seu computador também dessa mesma maneira, tem a skill Wall, que é o Wake On LAN, que você configura no site do seu computador, faz umas configurações da BIOS, que não sei o que, é um processo meio complexo, tem vídeo aqui no canal sobre isso, mas permite você ligar o computador como se fosse um dispositivo inteligente, o que é super interessante. E também temos a skill da própria Xbox, que permite você ligar o videogame ou abrir um jogo por comando de voz. E claro, também tem skills de sons para dormir, que pode ser incluída numa rotina de boa noite, onde desliga todas as luzes e já inicia uns sons para dormir na sua Echo Dot no seu quarto. E o nosso quarto erro é não usar 2 aplicativos para criar automações. Então a gente tem a Alexa e tem o aplicativo Smart Life. Você não precisa pegar só um para criar rotina. Utiliza os dois têm vantagens e desvantagens. A Alexa a gente consegue utilizar as Echo Dots para conseguir falar alguma coisa, existem recursos que a gente só consegue por aqui, mas não tem tantos gatilhos assim, por exemplo, tem umas certas limitações. O Smart Life tem muito mais opção de gatilhos para automações, utilizar os próprios dispositivos inteligentes como gatilhos, condição, enfim, tem várias vantagens por aqui. Então a partir do momento que a gente configura skill, é criada uma ponte. E o legal é que se você cria uma cena dentro do aplicativo Smart Life, seja para ativar o modo cena colorido da sua lâmpada inteligente, é possível que na hora da criação de uma rotina aqui na Alexa, a gente selecione ação, casa inteligente e cenas, a gente encontra diretamente essa cena que criamos aqui no Smart Life. Inclusive, isso é um macete em alguns casos para compatibilidade com a Alexa, que eu também já vou falar aqui. E a quinta é não usar a função ou a ação na rotina da Alexa, que é a função personalizada. Isso imita um comando de voz que a gente está dando para a Echo Dot, enfim, para qualquer dispositivo Echo seu. Então a gente pode fazer uma sequência de coisas para acontecer, por exemplo, da própria vídeo campainha da GL que a gente fez review aqui no canal. Ao pressionar o botão da campainha, automaticamente já mostra o vídeo dela diretamente na própria Echo Show. Para fazer isso na Alexa, eu utilizei função personalizada e deixei lá a frase: mostrar imagem, mostrar vídeo porteiro na Echo Show. A mesma coisa pode ser feita para você, tanto no seu Echo Show quanto no Fire TV Stick. Eu digo mais, uma função ainda mais legal: se você tem várias câmeras inteligentes que são compatíveis com a Alexa, também dá para colocar mostrar minhas câmeras em Echo Show ou Fire TV Stick e aparece todas as suas câmeras na telinha em tempo real por alguns minutos. Inclusive, se você quer sacanear alguém da sua família. O sexto erro é não entender sobre intervalo de detecção entre sensor de presença.
O que acontece? Esse sensorzinho que você está vendo aí, ele é um sensor Zigbee que detecta a presença de alguém ou detecta que não tem ninguém ali. Então na primeira detecção de alguém passando por ali, ele vai contar 45 segundos, né, esse sensor da Zenby Smart, até fazer uma segunda detecção e ver se tem alguém ali ou não. Esse intervalo de tempo, muita gente no início não tem noção de que isso existe. Isso pode variar de 45 segundos, de 60 segundos, de 120 segundos, de 1 minuto e 20, então depende do modelo. Agora, por exemplo, o sensor de porta e janelas é praticamente instantâneo. Abriu, abriu ali, fechou, fechou ali. Na hora que a gente abre ou fecha, quando faz essas duas detecções, é quase que instantâneo. Então tenha noção nesse intervalo de tempo, principalmente se você faz uma rotina para ligar um interruptor inteligente num cômodo e para desligar logo depois de um tempo. E o sétimo erro é de não entender as vantagens e desvantagens de sensores Wi-Fi e sensores Zigbee. Vamos lá. Já te falo de cara que eu, Henrique, prefiro o sensor Zigbee porque eles vão economizar mais bateria, geralmente dura um ano, mas também depende um pouquinho da frequência de detecção. E o tempo de resposta, por exemplo, de um sensor de presença é praticamente 1 segundo. Então é muito mais rápido. Em comparação ao Wi-Fi, o Wi-Fi consome muito mais bateria. É papo de um sensor de presença Wi-Fi. Desse sensor Wi-Fi durar uma semana ou duas, e o tempo de resposta que passa alguém por ali e detecta para fazer alguma automação é de 5 a 6 segundos. O que quase inviabiliza as automações desse tipo de sensor de presença Wi-Fi. Só que os sensores Zigbee precisam de um hub, precisam de dispositivos repetidores, precisa criar uma malha. Não vou entrar nesse quesito agora, tem as suas desvantagens. E sensores Wi-Fi podem ser utilizados porque eles podem coexistir com tudo, porque eles podem coexistir com Zigbee sem problemas. Existem casos onde na sua casa vai estar tão distante que não vai dar para você colocar um sensor Zigbee lá, porque você teria que pegar um hub, mais um sensor, enfim, que talvez pode valer a pena utilizar um sensor Wi-Fi, como por exemplo um sensor de porta e janela ou um sensor de detecção de água, de vazamento Wi-Fi. Só que a bateria vai comer mais rápido. O oitavo erro é não aproveitar botões sobrantes de um próprio interruptor inteligente para acionar cenas ou automações diretamente pelo próprio aplicativo Smart Life. Como por exemplo, você está saindo de casa, aperta um botãozinho interruptor e já desliga todas as luzes, não precisando nem dar comando de voz, ou utilizar interruptores ou botões de cenas para acionar automações, como por exemplo, essa de gravar por aqui que você está vendo, eu aperto um botãozinho e ela acontece, tá? Se eu quiser desligar a luz, eu desligo por aqui, se eu quiser ligar a luz, eu desligo por aqui, ligar ventilador, eu ligo por aqui, não sei se vai estar atrapalhando o microfone, desligar o ventilador, eu clico por aqui, enfim, fica muito mais fácil, principalmente quando é de fácil acesso, quando está na sua mesa de escritório, ou um próprio botão de cenas na sua cama. Na hora que você aperta um botãozinho, já desliga todas as luzes. Até mesmo dá a possibilidade de utilizar um botão de cenas para fazer um paralelo virtual com o próprio interruptor inteligente. E tem uma coisa que ainda não evoluiu muito bem, que é usar botões de interruptores inteligentes como gatilho lá na LXA, porque infelizmente ainda não dá. O que eu acho que dá hoje é utilizar o módulo da Sonoff, eu acredito, porque eles aparecem lá como gatilho, mas que eu testei não aconteceu nada, pode ser que o meu modelo seja muito antigo para isso, e um interruptor da Quero Automação, que eu só vi, eu não testei, mas de todo o resto, nenhum deles são. Inclusive, não dá para utilizar esse cara aqui como gatilho no LXA. O nosso nono erro é não organizar os dispositivos no aplicativo Amazon LXA por grupos. Por que eu falo isso? Porque dependendo, você nem precisa de criar automação. Só você te falar, Alexa, desligar sala de estar. Era para desligar a luminária não está no grupo. Eu errei, não organizei direito. Você pode criar um grupo e lá no canto superior editar, ir adicionando os próprios dispositivos que você tem por ali. E quando você fala ligar sala ou desligar sala, vai ligar todo mundo ou vai desligar todo mundo. Inclusive no quarto, onde eu coloquei a televisão, liga a televisão. Se você colocar o ar-condicionado também como dispositivo lá, vai ligar o ar-condicionado. Se você colocar o ventilador, vai ligar o ventilador. Então tem essa praticidade, tá bom? Dica extra, se você coloca um dispositivo inteligente como uma lâmpada inteligente no grupo e uma Echo Dot também naquele grupo, você não precisa falar o nome da lâmpada certinho. Você pode falar Alexa, desligar luz. Por exemplo, essa Echo Dot 5 aqui está no grupo sala e essa lâmpada aqui também está no grupo sala. Então, ao invés de falar desligar lâmpada sala, eu falo Alexa, desligar luz. Já desliga aqui para mim. Se no seu caso for um interruptor inteligente, você pode colocar ele lá, mas depois você vai precisar definir ele como luz, não como interruptor, para que esse comando fique aceitável para Alexa, tá? E o décimo erro, que eu vejo muita gente perguntando como é que faz isso, né? É não usar a validação de segmento, que nada mais é do que determinar o horário de início e o horário de fim, para uma automação acontecer lá no Smart Life. Então vamos supor que por aqui eu crio uma automação. Quando eu não estiver em casa, de 17 até as 22, eu quero que essa luz aqui fique ligada por conta da minha porquinha da Índia.
ou por conta do seu pet, é totalmente possível de fazer isso. Então, ao criar uma rotina, vai ter uma opção ali embaixo, é só selecionar e depois informar qual horário que você quer que aquilo aconteça e quais dias você quer que aquilo se repita. Na Alexa tem quase a mesma coisa e também tem a função de suprimir, que é uma vez que aquela rotina tenha acontecido, o quanto tempo você quer que ela não aconteça novamente. Uma função interessante também, dependendo do que você quiser fazer. O 11º erro é não saber da existência que a gente consegue usar mais de um gatilho, 3 gatilhos, na criação de rotinas do aplicativo Smart Life. Então, por exemplo, eu tenho 2 sensores ali no meu banheiro, um sensor logo na entrada, um sensor no box, e na condição padrão que a gente cria uma rotina, que é, se o sensor da porta detectar alguém ou o sensor do box detectar alguém, liga a luz. Beleza, condição ou um ou outro, qualquer um se achar ali vai ligar a luz. E tem outra rotina para desligar. E como é que ela é feita? Ela é o seguinte, quando ninguém estiver passando por ali, quando não estiver ninguém no box e quando não estiver ninguém na porta, aí sim eu quero que desligue. Então a condição mudou, agora virou a lógica EC. Tem que ser os dois juntos para acontecer. Então tem uma setinha ali embaixo que você pode apertar e você consegue escolher essa condição. Quando os dois estiverem daquele jeito que você quiser, aí sim faz a rotina. E falando sobre sensores de presença, né? Existem sensores que são bons. Quando o sensor é bom, ele vai ter 4 funções. Estado PIR, que é a detecção de presença, não detectou ninguém. Estado PIR duração, não detectou ninguém, duração. Por que eu tô falando isso? Porque esse não detectou ninguém, duração, é o gatilho que eu utilizo para falar o seguinte, olha, se ninguém estiver no banheiro por 2 minutos, eu quero que desligue a luz. Se eu não detectar ninguém no quarto por 5 minutos e a luz estiver ligada, desliga a luz. Então já me perguntaram diretamente isso pelo próprio Instagram também de como cria essa rotina, eu utilizo desse jeito, o estado que eu quero e a duração. Não são todos os sensores que têm isso, mas os da Zenvy Smart tem, o da Sorro, esse que você está vendo na tela também tem. Se você usa a não detecção, a gente lembra lá do início que eu falei que ele vai contar o intervalo de detecção entre uma e outra, que seria aqueles 45 segundos, tá? Então nem adianta você colocar ninguém passou por ali por 2 segundos, porque não cabe dentro do intervalo padrão do sensor entre uma detecção e outra. Esse é um erro que talvez seja interessante para você, talvez não, que é o seguinte, na hora que a gente está criando uma rotina no Smart Life, em ações, existem cenas inteligentes. Quando você clica, vai te dar 2 opções. Selecione a automação ou selecione o toque para acontecer, que é uma cena. Você consegue chamar dentro de uma rotina ou dentro de uma própria cena, outras cenas já criadas. Então vamos supor, você criou várias automações utilizando sensores na sua casa inteira, só que você tem visita. E aquilo atrapalha tudo para você. Você pode criar uma cena onde se você apertar o botãozinho ali, vai desativar todo mundo. Agora vamos supor que você criou uma cena que desliga todas as luzes da sua casa, ou que liga todas as luzes da sua casa. E você já tem aquilo ali. Se você quer aproveitar essa cena já criada, você pode chamar ela e colocar mais outras ações que você quiser. E cena para mim é o seguinte, a gente consegue trocar ali no próprio aplicativo, entre automações e cenas, tudo que for toque para executar é uma cena. E a Alexa vai entender do mesmo jeito lá quando a gente vai criar uma rotina nela. Tudo que não for toque para executar é uma rotina, porque depende de um gatilho para acontecer e não do seu dedinho. E um erro bônus é que as rotinas com a Alexa dependem da nuvem para poder funcionar. E a comunicação entre ela e a nuvem nada mais é do que necessário uma internet e o roteador Wi-Fi, certo? Então se você não tiver internet, essas rotinas não vão acontecer. No aplicativo Smart Life, com dispositivos Wi-Fi, a mesma coisa. Se você criar automações entre dispositivos Wi-Fi, vai precisar da internet para elas acontecerem. Se você criar automações entre dispositivos Zigbee, você não precisa de internet, mas precisa de estar tudo ligado. Se caiu a luz, caiu a luz. É só a questão de voltou a luz, mas está sem internet. As rotinas Zigbee ainda vão acontecer. O paralelo virtual entre interruptores inteligentes Zigbee ainda vão acontecer. E quando você cria uma rotina e vê ali em cima criação em LAN, rotina em LAN, alguma coisa desse estilo, é porque está utilizando só o hub Zigbee, só o protocolo Zigbee para acontecer aquela rotina. Colocou um dispositivo Wi-Fi no meio e já vai precisar da nuvem. Dicas para você que quer aproveitar mais a sua casa inteligente. Número 1, esqueça dos gatilhos de alarme no Smart Life, porque eles não funcionam, tá? Pelo menos não por enquanto, e eu espero que no futuro isso mude, porque a ideia é muito boa, porém vamos ver se o mercado ele segue junto. Segunda dica, lembra que lâmpada inteligente, para poder funcionar a automação, o interruptor tem que estar ligado. Então eu, Henrique, prefiro interruptores inteligentes do que lâmpadas inteligentes. Se fosse para escolher uma ou outra. Aqui em casa eu tenho os dois. Então nas automações eu ligo o interruptor primeiro, espero 2 a 3 segundos para a lâmpada inteligente se comunicar com a rede,
e aí dou o comando para a lâmpada. Terceira dica, se no controle inteligente que você comprou, você colocou um ar-condicionado, uma televisão e a fabricante que você está configurando não está na lista, você vai ter que clonar os botões. E o que acontece? Quando a gente clona o botão, a gente não consegue automaticamente dar o comando de voz na LXA, como é com os dispositivos compatíveis na lista. Então, nesse caso, você vai ter que criar uma cena no Smart Life, porque quando você cria uma cena no Smart Life, ela se torna visível lá no aplicativo da LXA. Aí você cria uma rotina no LXA, com o comando de voz que você quiser, e chama essa cena. E daí você consegue fazer o comando de voz desse jeito. Tanto para ligar alguma coisa quanto para desligar, enfim. Esse é um dos macetes que eu ensino aqui no canal. Inclusive, é a mesma coisa que eu faço para deixar a lâmpada trocando de cor, né? Que ela entra no modo cenas e o último modo escolhido já é o trocar de cor, que eu faço isso com comando de voz. E se você precisa de inspiração para deixar ainda mais sua casa inteligente com rotinas, tá aqui 50 ideias para deixar sua casa inteligente. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho de notificações, porque toda semana eu vou estar trazendo ou review de produto ou dicas para sua casa inteligente, beleza? Se você é inscrito, te vejo no próximo vídeo, valeu e até a próxima.